Oiê! Olá, tudo bem? E aí, tudo bem? Oi, David! Gente, então, enquanto o Thiago vai entrando aqui, queria compartilhar com vocês que essa semana está sendo muito proveitosa, muito produtiva. E quero saber como que vocês estão. Quem tá bem, manda um joinha aí. Tá tudo certo? Oi, Lígia! Beijo, que saudade de você. Ai, gente, eu tô com tanta saudade desse povo, sabia? Tô com saudade de muita gente. Laura também, Gi também. A gente tem uma necessidade de estar em contato com as pessoas, né? E quando a gente fica muito tempo afastado, assim, vai dando uma saudade muito grande. E a gente vai ficando coraçãozinho apertado. Mas que bom ver vocês por aqui, poder compartilhar esse momento com vocês, compartilhar um pouco da história, um pouco da nossa luta, da esperança que a gente compartilha também, né? David ali, tô morrendo de saudade do Pró-Jovem também, que é algo que todos os dias eu tava ali com os adolescentes e agora a gente tá afastado, mas com certeza logo isso tudo vai passar, vai ficar bem e a gente vai voltar a se encontrar. Pessoal da Pastoral da Juventude que tá chegando, PJ aqui, vocês continuam nos comentários. Vamos ver quem lembra desse nosso grito. A Bruna, a Evelyn chegou também. Deixa eu contar uma historinha para vocês enquanto o Thiago não chega, enquanto o pessoal vai entrando. Teve uma vez que a gente foi num encontro lá em Criciúma, 2017. Outubro de 2017. E a nossa ideia era viajar durante umas 10 horas. E a gente viajou 21 horas. E era para um encontro da Pastoral da Juventude. Vou ver se o Thiago lembra dessa história. Foi uma loucura muito grande, mas foi muito legal, valeu muito a pena. A gente teve... a gente estava em 5 num carro que era para 5 pessoas, né? O Hugo tava junto. Oi, Hugo, lembra da nossa viagem para Criciúma? A gente passou muito tempo na estrada, mas foi muito legal. Oi, Vitória! Ai, gente, que saudade que eu tô de vocês. Muita, muita saudade. Carol também entrando. Obrigada, David. O Hugo era o nosso motorista. Um dos, né? A gente dividiu bastante a viagem. A Thaís também tava nessa viagem. Foi muito, muito legal. E o Thiago Menezes também tava. Foi uma experiência muito bacana. Deixa eu ver se o Thiago já tá aqui. Ô, Hugo. Matheus. Aê, Thiago chegou. Já vou convidar ele aqui para entrar. Quem ainda não conhece o Thiago, vai conhecer essa figura que é nosso assessor da Pastoral da Juventude. Aê, Thiago! Estão me ouvindo bem aí? Sim, eu tô. O pessoal tá ouvindo, tudo certo? Good noite. De noite, tudo bem? Tá tudo ótimo, né? Tava aqui na espera, aqui nervoso. Nervoso? Uai, por quê? Já... Pá, o povo tá assistindo nós aí, o negócio é tenso. Ah, mas é o pessoal da PJ, tá? O pessoal do Pró-Jovem também que vai conhecer um pouquinho sobre Pastoral da Juventude. Quem ainda não conhece a PJ, com certeza
pode se apaixonar, né? Porque a gente tem muitas histórias. Tava aqui Vixe, contando com o Thiago. Lembra lá em 2017, quando a gente foi para Criciúma, num gol em nossa, 5 pessoas? Aquela tem viagem história, foi épica, né? tem história pra contar, hein? Gente do céu. Sim, foi muito legal. Nossa, o Hugo estava comentando ali que também estava na viagem, né? A Thaís também estava. Nossa, foi uma experiência muito incrível. Mas antes da gente começar a compartilhar nossas histórias, acho que a gente pode se apresentar rapidinho, né? Falar um pouquinho sobre nós, o que que nós fazemos, né? Um pouquinho da nossa caminhada pastoral. Nath chegando também, representante da província de Cascavel agora, né, na coordenação regional da PJ. Então, Tiago, e aí? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que você veio parar aqui na Pastoral da Juventude? Vixe, Maria. É resumido, né? Tem que resumir, né? Ah, a gente tem uns 40 minutos aí, então pode falar. Então, gente, então vamos lá. Então, vamos tentar resumir, porque é muito. Senão ela vai ficar até às 10. Mas, ó, então, eu sou o Thiago Menezes, né? Que nem você está aí já sabendo. Sou assessor, né? Da Diocese, da Pastoral da Juventude. E uma coisa que acho que era um sonho para mim, né? Na minha vida, era um dia, a partir do momento que eu entrei no grupo de base, eu vi o papel do assessor, eu falei, poxa vida, é algo que não tem explicação, sabe? E eu entrei no grupo, nossa, em 2006, eu comecei a participar do grupo de adolescente. Eu fui para jogar bola, né? Nem era católico. A minha família toda, até hoje, todos são evangélicos, né? Protestantes. E eu fui para jogar bola, né? Molecada, quem me chamou ainda foi o Thiaguinho na época, o Thiago Ávila e o Fernando. Aí chegou lá, eu ia no grupo de adolescente, aí nós meio que envolveu com o grupo de jovens, aí nós ia para as piscinas, final de ano, confraternização. E daí um dia me falaram, "Ô, vamos na igreja para conhecer, sabe?" E daí eu fiquei curioso, fui lá, né? Na missa fui, mas por ir mesmo, assim. Eu falei, jamais vou virar um dia, eu vou virar católico, imagina? Conhecimento da minha família me passando, né, da igreja evangélica, você tem uma visão totalmente distorcida da igreja católica, né? E daí, em 2016, 2017, eu comecei a conhecer a igreja, né? E eu vi que não era nada daquilo que me ensinaram, né? Grande parte. E daí, em 2008, eu batizei, né? Me batizei na igreja católica e já assumimos um grupo de jovens, cara. Pensa bem, eu, o Jean, a Bruna e a Camila. E eu não tinha nenhuma catequese, não tinha nada, não tinha nada. E, só que assim, um pouco de teologia a gente aprende na família da gente. Você ser evangélico, automaticamente você aprende muita coisa ali, sabe? E daí eu fui buscando. Eu ia para os encontros, tinha a formação da PJ, eu gostava de ir nesses encontros, assim. Para mim era diferente, né? A única jeito do pobre viajar é nesses negócios aí. E daí É. eu fui fazendo formação, tem umas 10 formação de teologia por aí, curso de teologia, e de PJ eu não consigo nem contar, né? De quantas formações eu já participei. E daí fui coordenador do grupo de base fomos pro decanato, né? E daí depois veio o convite para ser assessor. Mas o grupo, ele é um lugar fantástico, né? Porque chega uma certa parte da nossa vida, tanto da nossa adolescência quanto na juventude, Jenny, que a gente começa a se perguntar, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? Né? E qual que é a minha função aqui? E o grupo de base, ele é muito bom porque ele te dá ótimas pistas para isso. Né? O que eu gostei na PJ foi isso, de que você vai lá, você não tem nada pronto. Ali você começa a construir com os outros jovens.
Fiquei Você, arrepiada agora, Thiago. claro, você começa a construir com outros jovens uma ideia crítica, né? Que a gente fala do crítico, né? Do grego, ele vem julgar, né? E quando a gente fala julgar, é você ter outra opinião, né? Ó, um exemplo bem simples. Se a gente, ó, o João de Barro, ele sempre vai construir a casa dele do mesmo jeito, ele não vai mudar nunca, né? E dentro do grupo você começa a ter esse desenvolvimento, essa ideia crítica, você começa a fazer diferente as coisas, sabe? E quando você começa a fazer as coisas diferente, lá na frente você pode analisar o que, que era melhor, se é o que eu sempre estava fazendo, o que sempre as pessoas estavam fazendo de prática, ou que se o inovador, o novo é melhor, né? Você tem esses outros caminhos. Então o grupo ele ajuda muito nesse desenvolvimento pessoal, sabe? E então, se a gente for falar aqui que o que, que o grupo agregou na minha vida, cara, eu não tenho nem como dizer, porque é coisa que a gente vai levar pro resto da vida, sabe? Sim. E sabe, Thiago, eu olho assim a tua caminhada, né? Eu vejo que a gente compartilhava do mesmo sonho. Eu também tinha muito isso de quando eu entrei na PJ, eu olhava o Romanini, a Marinês e falava, nossa, se um dia eu for um terço do que essas pessoas são, eu vou estar realizada já, né? E aí, assim, é uma coisa legal porque a gente se inspira em pessoas, mas a gente cria a nossa própria identidade ali dentro, né? E cada um que passa ali pelo grupo de base tem algo para agregar e também aprende muita coisa. Então, assim, uma diversidade que enriquece muito a pastoral. Eu acho que quando você traz essas questões, eu me lembro, assim, de pessoas que fizeram parte da minha caminhada, que com certeza eu vou carregar no coração para o resto da minha vida. E são pessoas que tiveram um apreço assim, pela pastoral da juventude, que levaram isso como opção de vida mesmo. E eu olho para você, eu vejo que você tem isso, né? Você carrega isso, a sua opção de vida é a juventude. E isso acho que inspira muitas pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa opção pela juventude, pela vida principalmente, né? Porque assim, a pastoral da juventude ela também tem isso. Historicamente, ela se construiu no movimento de luta, né? Era num momento que muitas pessoas estavam perdendo a vida, muitos jovens, inclusive, estavam perdendo suas vidas, lá na década de 70, e de repente a Pastoral da Juventude surgiu nesse meio e veio justamente discutir a importância da gente defender a vida da juventude, enquanto uma pastoral católica. Então, assim, a gente carrega muita história, muita luta, mas também a gente carrega essa mística, essa espiritualidade, tudo isso que faz tão bem para nossa vivência, né? E como você falou. E o bacana é que a nossa pastoral ela é embasada em cima, né, da luz do evangelho, né? Da palavra de Jesus. E, cara, como não se surpreender com Fabiano, Marinês, Romanini, irmã Adriana? Eles sempre deixavam aquela incomodação dentro da gente, né? Eles provocavam a gente a sempre a procurar um caminho, né, melhor, um caminho diferente. Tem como, né? E uma das coisas que me amarrou, assim, que deixou eu louco de paixão pela pastoral, geralmente, Jennifer, quando você entra dentro de um grupo religioso, de pessoas que tem. E tem vários movimentos dentro da igreja, a gente não precisa citar quais, e não só dentro da igreja católica também, é que você entra ali no grupo e geralmente uma pessoa ela vai falar. Ela vai falar da palavra de Deus, ela vai dar ensinamento. E, claro, eles colocam pessoas entendidas ali, claro, com certeza, porque senão também não seria tão atraente. E ela vai te dar resposta para tudo, entendeu? Você está com problema no seu casamento? Ah, faz isso, isso e isso. Você está com problema lá nos seus estudos, no seu trabalho? A pessoa sempre vai ter a resposta para tudo. Só que nem muitas vezes a gente sabe como é que a pessoa também consegue viver a vida dela. E dentro da PJ, a gente não tem nenhuma resposta para nada dos nossos problemas, das nossas situações. A gente, junto com o grupo, a gente vai tendo as experiências e daí a gente consegue ter essas respostas. E você não chega dentro do grupo da pastoral e fica ali tomando um chá de cadeira, sentado, a pessoa só dando sermão ou falando.
Não, você também é convidado a poder contar a sua história de vida, a expressar o que você está sentindo no momento, porque às vezes as pessoas querem ser ouvidas, né? Elas vão, elas escutam, mas ninguém sabe, às vezes a pessoa tem algo muito riquíssimo dentro dela para partilhar, e a PJ nos proporciona isso. E o gostoso, ali a gente não é membro, todo mundo é convidado a ter uma desenvoltura de liderança. Todo mundo é convidado a ser um líder. Então, a formação é para que todo mundo se torne um líder, e não só um líder religioso, um líder dentro da igreja, mas dentro do trabalho, dentro dos estudos, lá fora, na nossa vida. Na Então, a gente, política, na com sociedade, em certeza, tudo. com certeza, a gente vai ter um desenvolvimento de formação para todos os ramos. Claro que a gente não é nenhum especialista, não somos nenhum teólogo especialista em psicologia, em teologia, em nada. Mas só que é muito rico que a gente ganha ali as experiências com as pessoas, né? As pessoas nos marcam muito, né? A gente tá vendo aqui várias pessoas ali falando que tá com saudade da gente também tá vivendo essa época aí, não pode ter formação, nada. Só que, igual você falou, como os assessores deixaram uma marca na gente, às vezes as pessoas também veem isso nos assessores, né? E a gente não tem noção do tamanho, da proporção que isso é causado nas nossas vidas, né? Então, que nem hoje, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para poder fazer a live. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Eu fiquei com medo, eu juro para você que eu fiquei com muito medo. É que parece que falar da gente dá essa sensação, né? E querendo ou não, falar de pastoral da juventude é uma coisa que nos encanta, né? Então, assim, ai, uma vontade que se mistura assim com a emoção, enfim, é uma coisa muito significativa falar sobre isso. E aí, duas coisas que eu acho interessante a gente retomar, né? A primeira é uma pergunta ou um comentário, enfim, que eu lembro que sempre no começo dos encontros, a Marinês falava isso, que era que quando a gente vai para um encontro da PJ e sai de lá com respostas, vai estar errado. A gente tem que sair de lá com perguntas, porque são essas perguntas que vão motivar a gente a continuar a nossa caminhada. E aí, quando a gente fala sobre esperança, sobre utopia, a gente vai estar sempre caminhando um pouquinho mais, vai estar conhecendo novas pessoas, vai estar tendo novas experiências. E aí, quero saudar os meus companheiros de Pastoral da Juventude que estão chegando, que não são daqui também, mas que vieram participar com a gente. O Chiquinho, um abraço para o Chiquinho, que mandou mensagem ali agora. A Michele, nossa secretária nacional da PJ, que está aqui também. É o Chiquinho, tocador? É o Chiquinho Tocador. Nossa, Lá da Amazônia. na Amazônia, no ritmo quente, você vai dançar, nunca mais esqueça dele. Nossa, ritmo quente é o auge. Muito bom. Então, assim, acho que todas essas experiências, olha só, né? A gente vê as pessoas, dá pra ver os olhos do Thiago brilhando, e acho que os meus também, porque são coisas que mexem com a nossa emoção. E aí eu te faço uma pergunta, Thiago. Qual foi o momento da sua vida de pastoral da juventude que foi mais significativa, que você mais tem uma lembrança forte, enfim, que mais marcou tua vida? Vixe, aí é uma pergunta meio difícil, porque teve bastante um momento bem marcante, tanto na nossa diocese, quanto aqui no meu grupo de base. E teve um momento bem bacana que foi em Santa Catarina, nas missões, que a gente foi visitar a casa de uma senhora, que ela falou que a família inteira dela já tinha se tornado evangélica e os filhos dela ficavam. Ela tinha 86 anos, ficava insistindo para ela virar evangélica, e ela falou que ela jamais ia trocar a devoção dela, né? A Nossa Senhora e a Igreja Católica. E isso me marcou muito, porque às vezes você vai fazer missão, você acha que você vai entrar na casa da pessoa para evangelizar e você sai de lá evangelizado, entendeu? Fala, nossa, eu não sei nada, né? Você sai de lá evangelizado, mas eu acho que o grande momento que mais marcou eu, assim, Jenny, foi lá em Manaus, que a gente foi fazer as missões, as visitas lá na comunidade Ribeirinho, e a gente visitou lá uma comunidade onde 36 famílias tinham sido tiradas das suas casas, as máquinas passou, levou tudo a casa deles, eles estavam debaixo da marquise da igreja, e o padre que acolheu eles. E na noite passada, as paredes lá era lençóis, sabe?
e na noite anterior tinha um botijão pegado fogo, queimou o lençol, vários colchão deles. O advogado tinha pegado o dinheiro deles da ação e parece que ele não foi em nenhuma das audiências, sumiu, sabe? Lá em Iranduba. E a gente tava passando as casas assim, e daí tinha uma casa, olha, por incrível que pareça, as paredes eram de Eternite. Quem sabe o que é Eternite aí, né? Sabe que se você tacar uma pedra na Eternite, você quebra ela. As paredes da casa eram de Eternite e o pessoal tava passando batido assim pelaquela casa, né? Falou, ó, ninguém vai morar aí. Daí eu e mais duas gurias falou, vamos ali ver se tem alguém. Daí a gente bateu palma lá e tinha uma família lá morando, né? Eu lembro até hoje, seu Leandro, o nome dele era seu Leandro, e a filha dele era Raimunda, a filha dele. E tinha a menininha que era a neta dele. E o que tinha de mais moderno lá dentro era uma geladeira e o celular que a menina estava usando, porque não tinha um celular. E o chão era de terra, chão batido, e ele estava em cima de uma. Ele ficava deitado em cima de uma rede do Palmeiras, não esqueço até hoje. Nossa. E daí era dia de São Sebastião, aquele dia. Ia ter a procissão, né? A gente até ajudou a igreja a enfeitar. E ele estava ruim das vistas, não podia andar, ele estava muito triste, porque há mais de 30 anos ele fazia aquela procissão lá. E era ele que saía, assim, de frente. E ele e ele estava mais triste porque ele não podia caminhar e ir na procissão, nem tanto por ele estar doente, sabe? E daí a gente ficou muito emocionado aquele dia, porque ele pediu pra gente rezar por ele, e, e daí chocou todo mundo, assim, sabe? Porque a história de vida dele foi bem forte, assim. E daí a gente falou, puxa vida, cara, a gente às vezes não dá valor no que a gente tem, né? Por mais que a gente tenha pouco, mas a gente tem um teto, a gente tem um lar, a gente tem uma família, a gente tem o que comer. E aquele cara lá tava, tipo, praticamente eles estavam meio que abandonados, né? Eles estavam sobrevivendo porque ele estava aposentado, mas a casa deles, na porta só tinha uma tramela, entendeu? Então chocou muita gente, porque tudo que ele falou que ele queria era só ir na procissão, só queria saúde para aquilo. Então foi um momento assim que me marcou muito, sabe? Eu vi que às vezes eu reclamo demais da vida, sabe? Eu falei, puxa vida, eu não devo reclamar nada, porque, cara, ninguém opta por passar necessidade, entendeu? Ninguém é pobre porque quer, ninguém passa necessidade porque quer, né? Então, acho que a maior riqueza que Jesus deixou pra gente, Jennifer, foi amar o próximo incondicionalmente de qualquer coisa. Jesus, o bacana de Jesus é que ele sempre partilhava o que ele tinha, entendeu? Eu nunca vi ele falando que estava acumulando riqueza, não sou contra quem acumula, mas ele sempre ia com quem era mais necessitado, os pobres, os doentes, os cegos, né? Que atitude de um homem desse? Não existiu nem ninguém na Terra desse jeito. Se a gente for pegar e ler o Evangelho, a gente vai falar, puxa vida, esse cara, ele era fera, né? Para não falar outra coisa, ele era muito fera. Então a gente vê isso, a gente já se lembra de Jesus, da atitude que Jesus fez, né? Que era sempre estar com essas pessoas, né? Então, para mim, foi um momento muito marcante. Inclusive, eu vi o Giovanni entrando, né? Que a gente foi junto para lá, eu, o Giovanni e o Adilson, né? Então, foi isso aí. E eu acho que essa experiência mostra muito do que a Pastoral da Juventude acredita, né? A Pastoral da Juventude é um projeto que tem em vista acolher as pessoas que mais necessitam, né? Independente seja por condições econômicas ou de saúde, enfim, mas as pessoas que necessitam dessa atenção, em especial os jovens, mas todas as pessoas que estejam em alguma situação mais vulnerável. E aí você relatando essa missão que vocês fizeram lá em Manaus, eu me lembrei da missão de Criciúma, de uma senhora que nós visitamos. Acho que o Hugo estava comigo nessa casa que a gente visitou. E tinha uma senhora deitada, que ela estava acamada, e ela falou assim... Aí o marido dela estava cuidando dela, enfim. E aí a gente foi fazer uma oração e ele perguntou se ele podia fazer algum pedido, né?
A gente falou, claro, né? O que vocês quiserem pedir. Daí ele falou, eu só quero que ela fique boa logo para ela poder ir pescar comigo. Porque era uma coisa que ela gostava muito de fazer e que agora ela não pode. Eu lembro, assim, desse momento como algo que marcou muito a minha vida, porque pescar é uma coisa tão simples para algumas pessoas, né? Uma coisa que eu jamais pensaria, né? E para mim foi um tapa na cara. Eu falo, quando a gente faz missão, a gente vai para levar tapa na cara, porque é uma coisa que sempre o Adilson me chamava para fazer, né? Ah, pescar e tal. E eu nunca ia. Daí chegou lá, justamente essa pessoa que eu encontrei. E muitas vezes a gente encontra também pessoas que precisam ser ouvidas, né, Tiago? Não sei se você já se deparou com alguma situação assim, mas às vezes a pessoa ela não quer que você fale nada para ela. Ela quer só ser ouvida, ela quer compartilhar alguma coisa da vida dela, ela quer falar do dia que ela foi no posto e não conseguiu ser atendida, ela quer falar do problema que ela teve no banco, ela quer falar sobre aquela angústia que ela está sentindo. Isso que o Chiquinho trouxe ali. Às vezes nós conhecemos mais quando entramos nas Galileias, quando a gente chega ali na realidade, que a gente vê o povo sofrendo, a gente consegue conhecer aquilo que tem dentro de nós, né? Então, não sei se você já se deparou com alguma situação assim. Ah, com certeza. A gente se depara com pessoas assim, né? Tem um fato que aconteceu comigo, Jenny, que às vezes eu ficava me perguntando, né? Eu até contei já para alguns amigos meus. Como que eu vim parar, né, na igreja católica? Como que eu vim parar aqui? Falo, poxa vida, né? E os outros também ficavam me questionando, né? Cara, o que você tá fazendo aqui? E isso ficava me remoendo dentro de mim, me incomodando muito, sabe? E daí, e eu sempre ficava me perguntando, né? Às vezes eu rezava e falava, o que que eu tô fazendo aqui, velho? E os outros também, assim, sabe? Eu tava um dia e a gente, e eu sempre com essa indagação, e daí uma vez eu tava num retiro, e um retiro de jovens, bacana, daí acabou o retiro, a gente tava lá fazendo espiritualidade, as místicas, né, cantando as músicas lá, tudo mais. E daí, do nada, chegou um cara em mim, chorando, assim, sabe? E daí ele me abraçou e ele falou, cara, eu sentia muito ódio de você. Eu não podia ver você na rua, cara, que eu desviava o caminho só para não passar perto de você. Tinha muita raiva de você. E quando eu via você dentro da igreja, eu ficava questionando, o que que esse cara tá fazendo aqui? A família dele é toda evangélica, vai pra igreja. Ele me contando isso, sabe? Ele pensando, vai pra outra igreja que sua família tá. Ele tinha muito ódio, não sei por quê. E daí, nesse encontro que a gente participou, ele veio chorando, me deu uma rosa, me abraçou e falou, cara, hoje, aonde eu vejo, eu tenho vontade de te abraçar. Ele falou, eu não sei por quê, eu tenho muita vontade de te abraçar. E depois, eu até fui padrinho dele de casamento, pra você ter noção. Olha só! E daí, tipo, foi, pá, aquele tapa na cara, sabe? Aí, tipo assim, quando Jesus aparece de óculos e fala aí, tá bom pra vocês Aquele aí? óculos que vem assim, né? É, tá bom pra vocês aí? Lacrou. Vai continuar me indagando, sabe? Então, vai acontecendo coisas assim na nossa vida que não tem como a gente explicar, sabe? É só a gente viver, né? E o grupo de jovens, ele é bacana por causa disso, sabe? E essas pessoas marcam muita gente, a gente vai levar essas pessoas, nunca vai esquecer, pro resto da vida. Eu jamais vou esquecer de quem me convidou para ir no grupo de jovens, entendeu? Quem Das que te pessoas. convidou, Thiago? Teve vários convites, mas assim, o Thiago Ávila, um amigo meu aqui, ele que Uhum. ficava enchendo meu saco, mas teve o Jean, o Fernando, um pessoal que nem não participa, né, de grupo de base, às vezes está até um pouco meio afastado da igreja, mas eu, tipo, sou muito grato quando eu encontro esse meu amigo mesmo e eu falo, poxa vida, cara, você que me convidou para ir no grupo, sabe? Então eu sou muito grato por isso. E eu conheço, imagina, o tanto de gente que a gente não conheceu,
através de um convite, tanta gente que a gente não conhece. Sim, muita gente, né? Tiago, agora uma pergunta é, muito aleatória, que eu acho que eu não tinha te falado que eu ia fazer ela, mas eu quero pergunta espontânea. E aí eu queria que o pessoal da PJ que está assistindo mandasse aí também, se quiser mandar alguma pergunta pra gente, vai mandando aí, fiquem à vontade. E o que der para responder, a gente vai respondendo. Tiago, qual foi a situação mais engraçada que você já viveu dentro da Pastoral da Juventude? Conta os seus casos para nós. Vixe, Maria. Aí tem. Ó, tem gente de Maringá assistindo a gente também. Cara, a gente já fez altos rolês meio doido, hein? Muita coisa muito louca mesmo. Assim, engraçado, engraçado, engraçado. Vixe, Maria, agora você me apertou sem me abraçar, hein? Mas eu acho que teve um momento bem bacana que a gente fez lá no Carajá, no primeiro retiro. E a gente fazia mímica, né? Tem esse momento e depois também tem na missa jovem aqui de Assis. E eu e o Jean, a gente estava fazendo uma dinâmica lá, e daí você ia dando os brinquedos, a pessoa ia repetindo assim, sabe? Tipo, dava um urso e daí você tinha que começar uma história com aquele urso, depois dava um abacate, e aquele dia, tipo, eu ia dando as coisas para ele e ele ia fazendo as mímicas, aquele dia o pessoal caiu na graça, sabe? O salão inteirinho, todo mundo dando risada, e tipo assim, daí acabou, o pessoal, não, já acabou, continua, continua, sabe? Aham. E esse dia ficou bem marcado, porque foi meu primeiro encontro também, e foi bem diferente, sabe? Quebrou aquele paradigma, assim, de que na igreja você não pode brincar, sabe? Você tem que ser sério. Então esse foi um momento bem bacana, né? Sim. E o outro momento foi na missa jovem aqui em Assis, que eu fiz o capeta, né? E a gente estava reproduzindo lá o julgamento do Alto da Compadecida. E teve uns momentos que o padre cortou, né? Sabe? Nos ensaios, assim, ele cortou algumas falas. A gente falou, puxa vida, né? Poderia deixar, né? Mas foi bem bacana também. Foi bem gostoso. Foi um momento bem bacana. Legal. Tô vendo aqui, vou ler o comentário do Chiquinho. Relutamos às vezes com nosso ponto de vista, mas é vital a transformação quando nos permitimos sentar juntos, ouvir, sentir, entrar na realidade é fatal, nos enche os olhos. Eu acho que é bem isso, né? A gente às vezes tem essa dificuldade de querer se transformar, mas a gente se transforma. E o mais legal disso tudo é que dentro da PJ é um espaço que a gente consegue ser a nossa própria essência, né? Nós somos nós mesmos dentro da PJ. E assim, por mais que tenha os momentos mais comportados, assim, vão ter esses momentos que a gente vai estar descontraído e que vai ser a gente mesmo, é a Jennifer, é o Thiago que tá ali, é o mesmo Thiago que eu conheci lá em 2012, é o Thiago que eu tô vendo agora, porque essa essência fica, essa essência marca. E eu lembrei de uma história engraçada que eu tenho com o Thiago, que foi a primeira vez que eu vi o Thiago na minha vida. Você lembra, Thiago, como que a gente se conheceu? Na EDL que Nada, você estava participando? lembro nada. Não lembra? Eu não lembro, não. Sou Foi, esquecido. eu acho que foi 2012 que você fez EDL, é isso? EDL é a Escola Diocesana de Lideranças, tá, gente? Não, a primeira eu trabalhei, eu não fiz, que eu já tinha feito várias escolas de formação. Mas daí Aham. depois, tantos outros ficar falando, aí eu peguei e fiz. Então, essa daí foi a primeira, acho que foi 2012, que você começou a participar. E aí você estava fazendo a EDL e ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, você estava fazendo o Emaús lá no Instituto João Beijo, Paulo Maús. II. Lembrou agora da história? Lembrei, lembrei. E aí o Tiago ficava do convento para o instituto, do instituto para o convento. E aí à noite, depois que a irmã já tinha ido dormir, o Tiago estava voltando lá do Instituto João Paulo II e o pneu da moto furou.
E O o portão Thiago, lá fecha às 11. O portão lá fechava às 11. sim! E aí, quem disse que o Thiago chegava e a irmã tinha que fechar o portão e tinha que dormir, e ninguém me avisou que o Thiago estava para chegar. E eu estava responsável por fechar a porta, fechei, e a irmã foi dormir e levou a chave. E como que a gente vai fazer para abrir o portão para o Thiago entrar agora? Vai ter que acordar a irmã. Daí o Thiago chegou com medo, né? Porque eu devia estar com uma cara de brava, Imagina. só um pouquinho, né? E aí o Thiago chegou e foi entrar. Eu falei, ó, Thiago, você vai ter que pedir desculpa pra irmã, cara, porque tive que acordar ela e tal. Aí eu lembro que depois o Thiago ficou um tempo ainda com medo, sabe? De mim, porque eu era brava, mas eu nem era tão brava assim, né? Imagina. Mas foi uma história assim engraçada, que hoje a gente dá risada. Na época eu lembro que ficou pesado porque, né, a gente teve que conversar com a irmã, enfim. Mas foi uma Eu coisa pedi que desculpa pra ela, ela nem ligou muito, que eu fui com jeitinho, com aquela carinha que eu sempre faço, né? é, né? Mas E eu tem fiquei outra, bravo porque vocês brigou comigo aquele dia. é, né? Mas a gente vai aprendendo também que não é assim, né? Mas sabe, Thiago, tem a viagem que a gente fez lá para Criciúma, que eu acho que tem algumas histórias daquela viagem que são engraçadas a gente recordar, são boas para a gente recordar. Para começar, a Thaís que tá aí, não vai deixar a gente mentir aqui, né, Thaís? Sozinhos. Sozinhos, né? Mas a gente passou 21 horas no carro na ida. A gente viajou num feriado de 12 de outubro, que era na quinta o feriado, e a gente pegou a estrada BR-101. Tinha muito engarrafamento, muito, muito, muito engarrafamento. E por mais que a gente estava dentro do carro em 5 pessoas, tinha comida para umas 20 pessoas naquele carro. Amém. E a gente foi comendo daqui lá e de lá até aqui, né, Thiago? Você lembra que a gente parou na estrada, tombou uma carreta de óleo, né? Ficou 3 horas parado? Nós Lembro, ficou dentro do carro jogando Cidade Dorme. verdade. E o Thiago desceu do carro e foi fazer amizade com todo mundo que estava no engarrafamento. Não tem tempo ruim pra nós. A Amanda colocou ali, parceiro do rolê. A gente fez um rolê lá também em Londrina. Nós Sim, saiu para procurar um rala-coxa, né? Um bate-coxa. Depois da reunião. E nós não achou que foi nada, né? Entrou num barzinho lá, tinha que pagar. Depois no final ele teve que pagar para poder sair. Não tomei nada, paguei R$ 7 ainda. E nossa, daí nós chegou lá na casa de formação do irmão Ismael. Então, um abraço pro irmão Ismael que fez a live com você. E daí nós tava cantando uns modão, né? E daí era meia-noite, o irmão tava chegando. Daí ele chegou, daí a gente começou a cantar música de igreja, né? Daí ele desceu do carro e falou: Ah, até parece que vocês tá cantando música de igreja, né? Ele já pegou o violão, já começou a cantar umas modas antigas, aí desandou tudo. Ficamos até 2h30 lá no centro lá da juventude lá, o irmão Ismael tocando e nós cantando lá. Então é uns momentos aí que a gente jamais vai esquecer, que é marcante também. é verdade. Deixa eu ver, eu tinha anotado mais perguntas que o pessoal tinha feito, daí a gente já aproveita aqui. Tá, o que te chamou mais atenção na Pastoral da Juventude para te segurar na PJ? O que foi assim o principal? Cara, foi. Até tinha comentado aquela hora lá que a pastoral te dá espaço para você ser quem que você é. E é você poder, igual eu estava dizendo, é você poder ser quem você é. A pastoral, o gostoso da PJ é que ela te aceita sem preconceito nenhum, cara, do jeito que você é, sem indagar suas opiniões. Você tem a sua opinião, ela jamais vai ser contra. Ela vai dar a opinião dela, as pessoas vão dar a opinião delas e elas vão te respeitar, sem diferença de gênero, sem nada, de cor, de raça, nada. Isso é gostoso na PJ, sabe? Você não precisa esconder o que você sente, o que você é. Então,
Isso é algo que não tem como você não se apaixonar por isso. Imagina, você ser diferente de outra pessoa e às vezes a família da gente não aceita a opinião que a gente quer e ela ensina a gente nessa subjetividade, a gente ser o que a gente quer ser. Eu não tenho que ser o que meus parentes foi ou meu pai é, entendeu? É você ter a opinião de ser o que você é e sem preconceito, sabe? Essa quebra desses paradigmas, desses preconceitos aí. Então, isso é algo que, para mim, é fantástico, cara. Não tem o que Uhum. dizer, sabe? Ela te aceita e pronto, pronto, acabou. Então, o que Jesus fazia, aceitava os pecadores, aceitava as pessoas, e falava, ó, você vai ter que parar de fazer isso, você vai ter que parar de fazer isso. Entendeu? Isso me inspira na PJ. Sim. É, complementando, né, isso que você falou, eu também vejo isso na PJ, né? Acho que é uma das características que mais me chama atenção, até mesmo assim, alguns grupos específicos de jovens, algumas categorias, digamos assim, muitas vezes não se sentem parte da igreja, porque não se identificam, não se sentem bem acolhidos, né? E a Pastoral da Juventude tem esse diferencial, né? Quando a pessoa chega no grupo, independente disso, ela vai ser acolhida. E aí, quando a gente fala que a Pastoral da Juventude é um lugar de acolhida, é um lugar, que nem a Carol colocou ali, um lugar seguro, de aceitação, de partilha, né, de construção, tudo isso faz parte. E eu acho que o legal da PJ também é que, para mim, a Pastoral da Juventude é uma faculdade para a vida, sabe? A gente tem formações acadêmicas, é, no meu caso, eu sou pedagoga, eu vou ser formada em matemática, enfim, cada um tem a sua formação acadêmica. Mas a formação humana que a Pastoral da Juventude traz para a gente é um diferencial muito grande, né? Pessoas que já passaram pela Pastoral da Juventude, que são hoje líderes políticos, que são pessoas que trazem essa reflexão mais de humanidade mesmo, esse senso de coletividade, passaram por grupos de base da Pastoral da Juventude. E essa história de luta, essa história de construção coletiva, eu acho ela sensacional, assim. É o que me dá base para ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? No sentido, assim, de profissional, social. E o fato da PJ trabalhar com todas essas dimensões, acho que traz uma riqueza maior ainda, sabe? Então, até mesmo a questão de conhecimento, leituras que a gente faz, né, livros que a gente às vezes discute temáticas extremamente importantes para a sociedade que talvez a gente não ia discutir fora da Pastoral da Juventude. E aqui é um lugar que a gente consegue tecer essa esperança e olhar lá para o horizonte e falar, olha, quem sabe um dia a gente vai conseguir alcançar essa civilização que a gente tanto sonha, tudo isso que a gente almeja, um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, e que as pessoas tenham realmente essa vida florescendo, né? Bacana, bacana. Só assim, pegando né, uma ligação, o mundo tá aí, a gente faz parte dele, entendeu? E o próprio Cristo, né, diz, a gente não tá pronto, o mundo não tá pronto. Isso que é bacana, né? A gente que tem que complementar ele, sabe? E o grupo de base, a PJ, é um lugar que tem um carinho, um amor, um respeito pelas pessoas tão gostoso, tão grande, que você quer fazer isso no mundo também. Fala, poxa, isso aqui cabe dentro do mundo, entendeu? Eu preciso agregar isso dentro do mundo lá fora que eu vivo, né? Então, é igual você falou, é algo não dá para explicar, sabe? Não tem como explicar. O mundo tá aí, a gente tá nele, a gente tem que agregar nele, dentro das empresas, dentro dos trabalhos, dentro da política, dentro do nosso ambiente cotidiano, sabe? Tá inacabado. E a gente tem que, junto, né, dentro da palavra de Deus, né, que é muito claro, ele deixa um manual de como viver,
pra gente viver bem, partilhar entre os amigos, né? Tá aí, a gente só não faz porque não quer. Porque, ó, a nossa capacidade, a gente dominou, o homem dominou o mundo, né? Aí dominou os animais, só que não tem como a gente dominar o ser humano. É coisa que o outro ser humano quer fazer, quer dominar o outro, entendeu? Quer puxar aqui por seus interesses próprios. E o ser humano, a gente não se domina o ser humano, entendeu? A gente trabalha junto, né? E Sim. esse é o nosso sonho, tentar levar isso para lá, né? Mas é difícil, a gente sabe que é difícil. É difícil, mas não. A gente acredita que é possível, né? Tem que começar, né? É, exato. Compartilhando o comentário aqui da Amanda, né? Uma transformação de vida, uma transformação pessoal, um espaço de crescimento cheio de utopias. Segundo o Chiquinho, é lugar de horizonte de vida. E eu diria mais uma coisa. Dentro da Pastoral da Juventude, além de fazer amizades incríveis, de ter pessoas próximas que a gente sabe que vai levar para o resto da vida, o Thiago mesmo, por mais que a gente more longe, né? O Thiago mora em Assis, eu em Toledo, a gente consegue ter um contato, uma amizade muito legal que foi construída a partir da Pastoral da Juventude. E assim é com muitas outras pessoas. Então, esse afeto que a gente consegue enquanto pessoas que fazem parte da Pastoral da Juventude é algo muito bonito, muito significativo, muito rico e deixa a gente cheio de memórias afetivas boas que a gente tem vontade de guardar num potinho, né? A gente tem vontade de pegar essas pessoas, assim, guardar num potinho pra gente sempre lembrar. Aí a gente lembra da liberdade, que a gente tanto luta por ela. E é bonito a gente olhar para as pessoas e falar, nossa, que referência de ser humano que eu tenho. Quando eu olho pro Thiago falando, dá aquela esperança, sabe? De que Tudo errado, coisas meio de melhores. português. Mas é isso, sabe, Thiago? Acho que é essa diversidade que a gente tem que é o que torna a PJ um lugar mais bonito. E além disso, tem outras coisas boas dentro da PJ, né? Eu vi que a Lígia tinha comentado antes lá, agora eu lembrei, a comida da PJ. Tem algum lugar no mundo que a comida é melhor? Não tem para ganhar. O galeto, aquele frango que tem assado nos encontros, tem alguma comida melhor que essa? Eu vou colocar meu carregador aqui. O que você gosta mais de comer nos encontros da PJ, Thiago? Conta aí pra gente. Feijão, feijão. Feijão! O Josi tá aí, ó. A gente coordenou 3 anos junto o decanato. Nas formação, era sempre, né, eu como fazia as compras, né? E quando a gente ia decidir o cardápio, ela nunca deixava eu colocar feijão no cardápio. Eu ficava muito bravo. Os 2 primeiros anos, dos encontros, nenhum teve feijão. Eu ficava muito bravo. Dela, dá muito trabalho para fazer. Quem come feijão no domingo? Aí, no último ano, eu bati o pé, falei, esse ano vai ter feijão, não quero nem saber. Aí a gente fez feijão. Foi o primeiro que acabou. O povo detonou. O Thiago fez a revolta do feijão na PJ de Toledo. Gente, foi o primeiro que o povo atacou, foi o feijão. Ah, e tem mais uma coisa que você não contou ainda, Thiago. Como você consegue fazer milagre para os encontros da PJ de Assis custarem R$ 5 e terem feijão? A gente brigava muito, gente, nos encontros da PJ, porque o Giovanni falava, tô cobrando R$ 40 a inscrição aqui. Eu falei, velho, aqui ninguém vai onde eu moro, nós é tudo pobre, doido. Né? Eu falei, eu que trabalho de pedreiro, hoje em dia que eu não tenho R$ 5 na carteira, R$ 40 no encontro? Não, ninguém, aqui não dá nem 10 jovens. E daí eu lembro que no primeiro ano a gente fez encontro, deu 80 e poucos jovens, e o padre não cobrou nada. Era R$ 25 o almoço, né? Ele colocou nós junto com o cursilho e nós não pagou nada. Eu lembro, eu tava nesse O pessoal do encontro. cursilho pagou R$ 25, nós não pagou nada. Aí no segundo foi R$ 5. Aí no terceiro, de tanto brigar, aí fizeram a 15, né? Falei, eu não concordo a 15 não, é muito caro. Mas é que eu tenho amigos e a gente saía no comércio pedir patrocínio, né? Já chegava chorando nos comércios, a gente vai fazer um encontro para jovens. E é isso aí. E realmente tem jovem que não tem condições de pagar, entendeu? Para fazer um encontro.
Então, ele vai lá para poder escutar, ouvir de Jesus e ainda tem que pagar, eu acho muito errado, entendeu? Mas assim, a gente sabe que hoje o mundo gira em torno do dinheiro, a gente não faz nada mais sem dinheiro hoje, entendeu? Você tem gastos, e o gasto não é pouco, né? Mas, cara, Deus era, a providência falava que era providência, né? Era tão providente assim, Sim. e os encontros lotavam. Teve um encontro que deu lá em Nova Aurora, mais de 150 pessoas no encontro da PJ. Eu fiquei de cara aquele dia. A gente não sabia nem onde ponhava a gente, entendeu? Uhum. Mas aí é a providência, eu digo que é a providência. É verdade, com certeza. Até ano passado, nas missões, né, as missões regionais, a gente, desculpa, missão regional, falei errado, que aconteceu em Assis, a gente conseguiu fazer um custo baixíssimo, a gente teve um apoio financeiro da diocese também, mas o pessoal de Assis conseguiu arrecadar muito dinheiro, muito alimento, muito alimento, né, Tiago? Vocês conseguiram até a... Ai, como que é o nome da tia que cozinhou pra gente lá? A tia Toninha. A tia Toninha, isso. Gente, tudo assim foi feito com muito carinho, sabe? E a gente viu, tava o Thiago e a Fran na cozinha também. Então, assim, com certeza eu sei que é fruto de muita dedicação, de muito amor por essa PJ, né? A Carol falou que o Thiago dá trabalho, ele não gosta de cobrar nem quando é confraternização e tal. E acho que isso vem muito do cuidado que a PJ ensina a gente a ter, né? O Thiago falou, tem gente que não consegue participar do encontro se tiver que pagar. E o objetivo é esse, é que a gente consiga atingir justamente as pessoas que muitas vezes não conseguem chegar até um encontro que custa os R$ 50, para ele poder participar, para ele ser parte dessa mesa junto com a gente, né? E comungar da nossa utopia, comungar do mesmo pão, comungar da mesma esperança. E eu fico muito feliz de poder comungar desse momento com você, Thiago. Muito grata. Sei que você é uma pessoa muito especial, tenho um carinho enorme por você. A gente já se encontrou muito depois que terminou a sua etapa de coordenação. E hoje nós caminhamos juntos enquanto assessores da PJ. E assim, o meu orgulho só aumenta, porque eu sei que você entrou antes de mim na PJ, então é algo que eu admiro Chamando muito, de toda velho. essa caminhada. Hã? Chamando de velho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você entrou em 2004, você falou, né? 2006? 2006, 2007. 2006. Então, e eu entrei em 2010. Então, assim, eu tenho certeza que as experiências que você traz são muito importantes para minha caminhada também, sabe? Pode ter certeza que você já enriqueceu muito o meu caminho. E eu acho muito legal a gente poder fazer essa troca. Quero deixar um abraço para você, dizer que já passou praticamente 1 hora que a gente está conversando, o tempo voou. Mentira! Tô falando sério, Nem 20 5 para as minutos. 9. Eita! 5 para as 9, o Achei que tempo era 20 voou. minutos a live. Pois é. Sinal que a conversa foi boa, né? Vamos encerrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, gente. A gente vai conversando até que cai. Quero agradecer a Eu todo mundo que tá assistindo, gente. Vocês são demais. A Suzy mandou da chave do carro dela, Thiago, lembra? lembro que perdeu. E tava na mochila da Nath. Ai, ai, Eu tava chorando, desesperada. sim. Deixa eu ver aqui que o povo tá clicando aqui. Não sei mexer nesses negócios. A Carol falou Ah, pessoal, encerra, né? e quem quiser me seguir aí, em vez em quando eu faço uns ovos fritos, eu faço umas lives de pão com mortandela. Gente, o Thiago é muito blogueiro. Ele... Eu adoro assistir os stories dele, são muito bons. Saudade de todo mundo. Ó, o Léo aqui, ó. Conheci ele lá em Manaus também. Um abraço, meu querido. Muito gente boa, a gente participou junto das missões. Então, a Suzy, nossa, eu tentava muito ela. Eu queria deixar uma mensagem desse livro aqui, ó, do Boran, muito top, Ver, Jogar e Agir. Esse livro foi escrito há muitos e muitos anos, mas até hoje ele
tipo assim, mexe muito ainda com a gente, que é bem bacana, Jenny. Pode ficar à Diz vontade, assim, ó, Thiago. nosso trabalho é uma das maneiras mais importantes para criarmos e transformarmos o mundo e participarmos nele. O trabalho que fazemos não é uma mercadoria que se vende para receber um salário para nos sustentar, para que nas horas vagas possamos construir um mundo melhor. O homem é mais do que uma ferramenta que fala. O seu trabalho deve ser um meio importante com o qual ele se relaciona com o mundo, junto com os outros homens, de uma maneira que tem sentido. É através de um trabalho significativo junto com os outros homens que nós nos realizamos como pessoas. Então, assim, Jenny, quando eu entrei na PJ, eu comecei a namorar a Fran em 2016. Eu falei para ela, olha, a minha prioridade é a juventude, falei para ela. Tem muito jovem que não conhece. Hoje em dia todo mundo já conhece de Deus, já ouviu falar de Deus, mas tem muito jovem que não teve uma experiência de espiritualidade, de mística, e minha vontade é chegar até esse jovem e de alguma maneira poder dialogar com ele, entendeu? Então minha prioridade, falei para ela, sempre vai ser a juventude. E hoje a gente noivou e tudo mais, e o bom é que ela caminha, né? Ela também é de grupo de base, né? Ela participa dos Marianos, mas em nenhum momento ela quis dizer, não, eu em primeiro, ou a gente em primeiro, sabe? E ela também, hoje ela é ministra e tudo mais, e ela sempre me apoiou. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? A gente saber que o que a gente faz não precisa ser visto por ninguém para ser reconhecido, mas que transforma de alguma maneira a vida de alguém. Se transformar a vida, a gente sempre fala, né, nos encontros, transformar a vida de uma pessoa já valeu, né? Que eu acho que não tem nem muito o que dizer. Acho que Jesus fala lá, né, que uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Então, uma pessoa que conseguiu ter um direcionamento, que conseguiu ter uma mudança de vida, é tudo, né? Então, agradecer todo mundo aí que tá mandando aí as mensagens aí. Não dá para responder todo mundo, mas eu já vi aqui que o Jean entrou, entendeu? Todo mundo aí, a Tainã. Pessoal, muito obrigado, tá? Jenny, pode falar? Não, tô olhando aqui as mensagens e pensando que às vezes a gente não percebe o quanto a nossa caminhada tem de riqueza. E aí, olhando as pessoas que a gente conheceu nesse período de caminhada, a gente percebe o quanto a gente aprende. E acho que muito dessa evolução que você traz é a humildade de aprender, se reconhecer no outro e ter esse amor, sabe? Viver de fato esse amor. Não é uma coisa só falada, né? Dentro da PJ é de uma forma concreta que a gente sente isso, esse cuidado. E falta palavras para explicar o que a gente sente. E assim, a gratidão por poder compartilhar a vida com outras pessoas, acho que é o maior sentimento. Estou emocionada, porque quando a gente começa a lembrar de tudo que viveu, com certeza mexe muito com o nosso sentimento. E é isso, Thiago. Muito obrigada mesmo por tudo. Tem muita riqueza, Tainã, tem muita coisa boa. Essa PJ é só coisa boa. É só amizade bonita, é só casal se formando, Diocese do Amor aqui. E Ixi. a gente continua caminhando. A gente não para de caminhar. Isso que é o mais bonito da PJ. A gente não para de caminhar. Sabe que eu tô com mais saudade? Só te cortando. Fica à vontade. Antes que eu esqueça. Você sabe que eu gosto de fazer dinâmica de abraço, né? Nos encontros e 20 tudo mais. segundos. E agora nessa pandemia aí, quebrou tudo, né? Eu fui na missa agora, final de semana. É um vazio tão grande você não poder dar a paz, sabe?
É Então, eu acho que o que eu tô com mais saudade é isso, passar esse período e a gente poder fazer uma dinâmica para todo mundo se abraçar Por e enquanto matar a a gente se saudade. abraça com o olhar. Um beijo no Sim, coração